E aí eu quero avançar a nossa conversa aqui. Eu quero falar do que aconteceu com a boataria. E eu não sei se é um fenômeno catarinense, pelo que eu vi não foi. Eu vi em São Paulo também, eu vi no interior do Paraná, eu vi alguma coisa no Rio Grande do Sul. Começou a usar pistão com o Brasil vai ficar sem combustível, os caminhoneiros vão parar, vai faltar produto. Volto, eu dizia que recebi o João Pedro e a Elisa ontem aqui em casa e a Jéssica foi no mercado depois da aula do Dudu para comprar as coisas que eu ia fazer a janta. Um inferno o mercado, um inferno. Cidadão comprando, cidadão, ele e a esposa, quando muito tem 3 filhos em casa, comprando 6, 7 sacos de pão. Saco de pão francês. É óbvio que eles não vão comer esse pão. É o famoso papel higiênico da pandemia, todo mundo fez estoque, o pessoal podia morrer pelo SARS-CoV, mas com o cu sujo ninguém ia morrer. Todo mundo tinha papel higiênico. Na pandemia, ainda tinha uma certa justificativa e eu boto boa parte desse pânico na conta do trauma da pandemia. Ninguém acreditou que ia dar nada, ninguém acreditou que ia dar nada, e aí da noite pro dia fechou tudo, e da noite pro dia deu desabastecimento, e ninguém mais tinha porra nenhuma em casa, e não tinha mercado para comprar, e tudo fechado, aquele inferno. Tem esse trauma e as pessoas resolveram se precaver. Rolou muita teoria da conspiração no Zapistão nos últimos 2, 3 dias. E aí é o tipo da merda que, gostem ou não, acaba fortalecendo o discurso dos autoritários que querem regular as redes. Acaba fazendo essa galera ganhar atração para tentar implementar a porra da regulamentação. Afinal, se o Zap é capaz de provocar pânico em larga escala por conta de uma greve que sequer ocorreu, de uma paralisação que sequer ocorreu, imagina o perigo desse troço. Colapsa um país muito facilmente. Basta espalhar o boato certo. Basta acertar a mão no boato. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas básicas que eu sei sobre teoria da conspiração. Eu tava conversando agora há pouco em alguns grupos, falei em privado com alguns amigos aí. E é importante a gente saber por que teoria da conspiração é algo tão atraente. Por que teoria da conspiração funciona tanto? Por que as pessoas aderem? Porque aí também a gente pode fazer um trabalho de prevenção. Inclusive junto a pessoas mais fragilizadas, que estejam perto da gente. Pais mais velhos, avós, às vezes até mãe, dona de casa, desconectada do mundo, mas que se conecta via Zap e é uma das vítimas mais fáceis de cair nessas merdas. Vamos entender por que a teoria da conspiração é tão atraente. O mundo em que nós vivemos é um lugar caótico, é um lugar imprevisível. A vida, a natureza da vida é a entropia. É por isso que a única certeza que qualquer humano pode ter é a da morte. Não existe nenhuma outra. Eu planejo, por exemplo, fazer uma live amanhã. Mas eu tenho certeza que eu posso ter certeza que essa live vai acontecer? Meu prédio pode desabar, minha câmera pode queimar, computador pode pegar fogo, eu posso ter um ataque cardíaco, cigarro pode acabar com a minha vida, eu posso morrer hoje de noite, eu posso acordar, bater com a cabeça e parar no hospital. Eu tenho certeza que vai ter live? Não. A única certeza que eu tenho é a da morte. Só que o nosso cérebro, ao longo de milênios de evolução, até chegar a essa forma final do Homo sapiens sapiens, ele tem ojeriza a incerteza. Incerteza gera medo, medo gera indecisão, indecisão gera paralisia e, por final, paralisia gera morte. O medo de morrer acaba fazendo com que você morra mais facilmente. Se você ficar trancado na caverna e não sair caçar, acaba a comida, você morre de inanição. Se você ficar trancado na caverna e não sair caçar, a tua parceira vai achar um parceiro que saia para caçar para ela também. Não é só para você. Para ela e para os filhos que eventualmente possa ter. E aí você morre, desaparece da história, não deixa descendência, não deixa porra nenhuma. Então nós criamos certezas na cabeça para poder viver num mundo incerto, para poder viver num mundo perigoso. Nosso cérebro ama certeza, odeia incerteza. Ele não quer acreditar que o mundo é entrópico por natureza. Ele quer acreditar em previsibilidade. Ele quer saber exatamente o que vai acontecer amanhã às 8 da manhã, às 9, às 10, às 11, às 12. Por isso que faz tanto sucesso esses coaches organizando rotina. Criando um padrão, criando previsibilidade.
É o que as pessoas buscam, precisam, anseiam. É inato no ser humano. Agora deixa eu usar um exemplo bem concreto pra vocês verem como aí começa a se tornar um pouquinho mais complexo. Porque a previsibilidade não é tão óbvia quanto você pensa. Vem comigo e raciocina. O que você acha que tranquiliza mais o cérebro? 2019. Um funcionário sequelado de um laboratório em Wuhan tomou contato com uma cepa que ele não deveria ter tomado contato de um vírus de gripe, se contaminou, não avisou ninguém e essa contaminação foi se estendendo por cadeia até que virou uma epidemia e depois uma pandemia. Cenário A. Cenário A. Funcionário burro fez merda no laboratório e acabou espalhando o SARS-CoV-2. Cenário B. O Partido Comunista Chinês e a Big Pharma se uniram para dar um golpe, matar 1 bilhão de pessoas e reduzir a população mundial. Você vai responder, porque é socialmente mais aceito, que o teu cérebro gostaria de acreditar que foi o funcionário sequelado. Só que é mentira. Você está mentindo porque é socialmente mais bonitinho dizer que isso te tranquilizaria. Porque aí, se um funcionário fez merda e deu uma pandemia, se um bocó conseguiu fazer uma cagada que parou o mundo inteiro, o mundo é um lugar muito mais perigoso do que se é uma conspiração do Partido Comunista Chinês e das Big Techs. E da Big Pharma, perdão. Você prefere a conspiração. Você quer acreditar nela. Vou para outra, que é a mais velha de todas as conspirações. Tem judeu em tudo. Os judeus, da reforma protestante ao nazismo, escolha o evento histórico, a culpa é dos judeus. Revolução Francesa, reforma protestante, qualquer merda. Aconteceu uma merda, a culpa é dos judeus. Mais uma vez, elimina o elemento caótico. Imagina ter que encarar o fato de que Lutero, na verdade, só estava representando a tradição alemã mais profunda, que sempre foi pagã, e que não terminaria com ele, voltaria com Hitler depois, e aí usou sua inteligência adquirida dentro da Igreja Católica, diga-se de passagem, toda a formação dele é como monge agustiniano, usou toda essa formação para, na prática, liderar o ressurgimento da Alemanha pagã. Ele era um líder nacionalista. Ele não tinha a menor intenção de gerar o caos na igreja em escala global, ele não estava articulado com ninguém, no máximo com o príncipe lá da região dele, porque eles queriam reunificar a Alemanha, e aí era uma boa ideia se separar da igreja, naquele contexto, que sairia do Sacro Império Romano Germânico e abriria caminho, enfim, para a unificação alemã. No fim, o que o Lutero gerou? 2 bilhões de almas a menos na igreja no mundo inteiro. Rombo do tamanho do mundo. Não deu tudo isso. Acho que deu 1 bi, uma coisa assim. Mudou a história do mundo, mudou a história da civilização ocidental, mudou tudo. É muito mais fácil acreditar que havia um plano global maligno dos judeus para acabar com o cristianismo, e aí dividiram, e aí são 50 etapas, e eles têm tudo planejadinho, do que encarar que o Lutero só fez uma puta merda. Que era da natureza dele, porque ele era um líder nacionalista alemão, e queria a unificação da Alemanha, e queria a independência dos reinos deles, e aí fez uma merda em escala global, que nem ele sabia o tamanho da merda que ia dar. É muito mais cômodo acreditar na conspiração. A realidade é caos, é incerteza, é chata, é perigosa. Nenhum plano para de pé por muito tempo. Eu gosto muito, se vocês lerem os grandes do mercado financeiro, os grandes de verdade e os que falam a verdade. O Buffett vai falar que grande parte dos investimentos dele foi sorte. A outra parte é conservadorismo extremado. Tipo, empresas assim muito, muito sólidas e não mexer em investimento por 30 anos. Que ele acredita na empresa, não no papel, não no investimento. Que as grandes jogadas foi sorte de janelas que se abrem aleatoriamente e geram massivas transferências de riqueza e ninguém entende no mercado, ninguém consegue explicar no mercado por que os ganhadores ganharam naquela janela que se abriu e por que os perdedores perderam. É gente no mesmo nível de informação, na mesma capacidade intelectual, porque a vida é caos e entropia. As pessoas preferem a teoria da conspiração. As pessoas preferem acreditar que o Felca foi levado para uma sala escura onde estavam o Zé Dirceu, o Sidônio Palmeira, o Lula, o João Roberto Marinho,
E eles falaram: olha, nós precisamos criar uma ditadura e regulamentar as redes no Brasil e fechar tudo. Então nós vamos fazer uma lei com o teu nome, daí você grava um vídeo sobre a adultização. Gente, é só um sequelado, esquisitão, antissocial, que fez sucesso na internet por ser um sequelado, esquisitão e antissocial. Ele já era muito grande. E aí um dia ele fez um roteiro e acertou num tema que mexe com a sociedade, que é essa questão da sexualização infantil. E aí o governo viu uma janela, o caos, não há coordenação entre as duas coisas. Entre o esquisitão sequelado que faz um vídeo que viraliza, hype, explode, e um governo que quer censurar. Não há qualquer conexão. Não houve qualquer plano. Nunca conversaram. Mas o governo viu uma janela de oportunidade e usou. Como a esquerda usou no passado, Felipe Neto. Como a esquerda vai usando, aleatoriamente, sem nenhuma coordenação. Felipe Neto desgastou, caiu em desgraça, descarta. A Janja monta uma rede de página de fofoca. A rede de página de fofoca foi pro caralho, que ninguém mais liga para aquilo, exceto militante trouxa. Surge o Felca e vamos bombar o Felca. A lei que leva o nome do Felca é de 2022. Nós estamos em 26, o Felca não existia em 2022. A lei não é dele, não teve participação dele, não tem nada. Coordenação nenhuma. Eles pegaram uma lei velha, deram um novo rótulo, e inclusive na base governista, eu falei isso acho que na terça-feira aqui, ou foi na live de ontem só para membros. Se vocês acompanharem as redes governistas, Zap, Twitter, o Zap é o mais legal porque as ordens saem de lá. Eles pararam de chamar de Lei Felca. Passou a ser chamado de ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Porque eles sacaram que o Felca tá com desgaste de imagem também. Também. Então, não, é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Nós estamos cuidando das criancinhas. Mas não há coordenação. Caos. A vida é caos. Se eu contasse para vocês como decisões são feitas em governos, em parlamentos, em partidos políticos, em campanha eleitoral, as pessoas criam muitas coisas. Nossa, o que eu dou de risada em campanha? Não, porque que estratégia bem bolada. Uma reação improvisada às pressas, porque precisava fazer alguma coisa desesperadamente. E deu certo. E às vezes um negócio extremamente planejado, calculado, detalhado, colocado em planilha, analisado, pesquisado. Aí você bota em prática e foi uma merda. Não funciona. E aí você tem que improvisar. A vida é caos.